Freud, que foi um grande responsável pelo desenvolvimento da publicidade, propaganda, e entender os vieses cognitivos e psicológicos do ser humano, a incapacidade de dedicar esse valiosíssimo da metodologia dos IDGs, que são os Inner Development Goals, elas que nós enfrentamos coletivamente enquanto humanidade, existem alguns princípios que chama Complexity Awareness, que seria a consciência da complexidade, ou a nossa capacidade, através de nossas faculdades cognitivas, através da nossa mente, de compreender que existe mais coisas acontecendo e saber unir variáveis que necessariamente não são tão óbvias assim, compreender os elementos que estão acontecendo na nossa volta através de camadas. Isso nos ajuda a tomar diversas decisões. Decisões de investimento, decisões de relacionamento, decisões sobre o que fora, a forma como a gente se relaciona e os projetos que a gente constrói ou as ações, as decisões que a gente toma, as atitudes que a gente toma enquanto ser humano. O problema é que é impossível ter uma percepção de presença. E presença é o quê? Do que senão o manejo do teu foco e do teu tempo. Sua capacidade de se render aos momentos aos quais você está investido. A falta de atenção, a falta de presença, a falta de consciência é o que faz a gente fazer análises superficiais sobre as coisas à nossa volta, incluindo as pessoas. Faz a gente ler as pessoas com a nossa história pessoal, com os nossos traumas, e nos falta arcabouço psicológico e emocional e empático para a gente saber como atravessar as situações da maneira mais harmônica possível. Para que isso? Para evitar conflito, para evitar dor, para evitar sofrimento desnecessário. Todo sofrimento que não foi vivido pode ser evitado. Isso está nos Sutras de Patanjali. Então, o que a gente pode fazer para resgatar a nossa atenção? De maneira muito simples. Uma coisa, o celular está fazendo trabalho, está um monte de coisa e tal, mas esse estilhaçamento da atenção que é o grande problema. É você querer parar para assistir televisão enquanto mexe no celular e responde alguém no seu iPad, ou está no seu computador ao mesmo tempo. Esse estilhaçamento da atenção que virou-se um vício de deixar a atenção sendo estimulada, a mente sendo estimulada por todos os pontos, todos os cantos a todo momento. O que acontece é que aonde brilhar mais forte, a sua atenção vai. Você perde o controle, então, sobre a sua mente. Fazer uma coisa de cada vez se torna uma meditação. Pode ser ler uma página de um livro, pode ser sentar em silêncio em meditação, que para mim é o exercício mais... Se é uma pessoa que vai comentar aqui embaixo dizendo que meditação é muito difícil para você, que a sua mente é muito ansiosa, muito acelerada, o trabalho é justamente esse. Se você tem dificuldade de foco e concentração, a meditação vai ser o santo remédio, o santo graal para você. E você pode fazê-la de maneira muito simples, simplesmente reservando 10 minutos do seu dia para começar. Pode começar com 10 minutos. 10 minutos do seu dia para você contemplar a sua própria presença. Primeiro, é importante que você entenda que isso é importante. Isso precisa ter um grau de relevância no teu dia. Eu estou te dando um grau de relevância aqui que é: recupere sua atenção. A sua atenção é a coisa mais importante que você tem. É a sua vida escorrendo pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Para onde que isso está indo, tá? Recupera essa coisa, porque é para onde você deposita energia vital em tudo que você faz. No seu trabalho, no seu relacionamento, na sua família, aonde quer que seja. É onde você deposita a tua essência. Então, entenda a importância disso. Recupere o seu manejo, o seu poder sobre essa mangueirona aí, que é você mesmo, jorrando a essência de vida através dos seus olhos e dos seus ouvidos. Recupere isso como? Reservando um momento para você contemplar esse processo. Quando você se sentar em silêncio, tudo que tiver te tirando desse lugar de presença e contemplação vai vir à tona. Os boletos para pagar vão vir à tona, a preocupação, o e-mail que você tem que mandar, o atrasado que você está, então, todas as suas desculpas vão começar a vir à tona, tudo isso. E a única coisa que você precisa fazer nesse momento é olhar para esses pensamentos e falar assim: tá bom, isso é relevante, isso é importante, mas agora não. Daqui a 10 minutos eu vou fazer. Daqui a 15 minutos eu vou fazer. Daqui a 20 minutos eu vou fazer. Eu entendo que isso é importante e eu não quero esquecer essas coisas. Só que, nesse momento, mais importante do que isso é eu relembrar quem eu sou. É eu me reconectar com a minha essência. É eu resgatar o meu foco. Resgatar o fluxo da minha atenção, que é a minha vida acontecendo. Como eu falei lá no início, tem muito mais coisa acontecendo do que os nossos olhos e ouvidos são capazes de ver. Alguns anos atrás, eu dedicava esse canal aqui a falar sobre essa metafísica da realidade, como a gente pode interferir nela melhor. Só que hoje eu vejo que o problema principal que a gente enfrenta enquanto sociedade é isso aqui, é coisa básica. É dormir na hora certa, é se alimentar corretamente, é mover o corpo, é ter atenção. Como é que eu vou
me dedicar a contribuir para explicar sobre como a gente pode interferir na manifestação da vida, um monte de coisa, se você não tem nem a substância que é utilizada para isso, que é a atenção. Recupera isso primeiro, tá? Isso é um pilar muito fundamental da sua vida. Você pode, sim, fazer meditação todo dia. Você pode caminhar em silêncio. Você pode ler um livro. Você pode escrever. Mas, principalmente, faça uma coisa de cada vez, apreciando, se envolvendo com aquela atitude. Isso é construir na sua mente um estado de flow. Em diferentes formas a gente pode construir isso. Na tradição do yoga, existe um conceito chamado momento onde a nossa mente se torna absorta e se torna uma única coisa só acontecendo com o que está na sua frente. Na psicologia moderna, a gente vai chamar isso de estado de flow. A gente pode construir esse estado a partir de muitas coisas. Da dança, do sexo, da natação, dos desejos e prazeres pessoais, para poder simplesmente apreciar e contemplar e se envolver com uma experiência que está acontecendo na nossa frente. Isso pode acontecer aqui no momento que a gente está assistindo um vídeo também. E eu faço o possível para tornar essa experiência aqui o mais envolvente possível, porque eu estou me entregando também para esse momento presente enquanto eu gravo esse vídeo, mesmo que olhando para uma câmera. Se está funcionando, se está te envolvendo aqui para absorver o conhecimento e isso chegar em você, comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Mas o curioso é que na tradição do yoga, esse estado mental chamado dhyana, ele é o fruto, ele é a consequência de dharana, que é a concentração. Quando você desenvolve concentração, naturalmente você entra em flow, naturalmente você entra em dhyana. Então, experimenta se concentrar mais em diferentes coisas da sua vida e você vai perceber como você começa a entrar em uma simples que você tem para fazer. Não necessariamente, no início, vai ser gostoso, vai ser desagradável, porque a sua mente não está acostumada a isso, o seu corpo não está acostumado a isso. Você vai enfrentar resistência. Confia que essas resistências vão se dissipar, essas resistências vão se dissolver e você vai sim ser capaz de navegar consigo, com a sua vida, com os elementos distintos da sua vida, de uma outra forma, absorvendo conhecimento, observando as coisas em camadas e percebendo que tem muito mais coisa acontecendo do que os olhos podem ver, inclusive você mesmo, que você não é só corpo e mente aqui acontecendo, né? Espero que esse vídeo aqui tenha te trazido bons lembretes, boas reflexões. Comenta aqui embaixo qual foi o principal takeaway, qual foi o principal insight ou informação que você extraiu daqui. E se você é novo por aqui, não está inscrito ainda nesse canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho.